Então vamos receber o nosso pastor Márcio Rocha, nessa noite. Graça e a paz. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Ô Douglas, por favor. Eu quero começar a ler a partir do verso de número 16. Livro de Ruth, a partir do versículo de número 16. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres perguntavam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Agora vamos ler o último capítulo, capítulo 4, os versos 11 e 12. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efratá, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo encontre, ainda que por pequeno que seja o espaço dentro de nós, para que uma semente possa ser plantada, regada, e no tempo certo venha florescer, fazendo-nos entender que há um rei que veio nos resgatar nessa noite. Há um Senhor que veio olhar para aqueles que estão perdidos e longe, para trazer-los de volta até a mesa do Pai. Senhor, que não haja nenhuma resistência humana, racional nesse lugar, mas que teu Espírito possa já começar a trabalhar nos corações, trazendo-nos de volta à tua presença, Senhor. Não queremos sair da tua presença. Nós não queremos, Senhor, voltar para as nossas casas com os mesmos questionamentos, com as mesmas dúvidas, Senhor, com os mesmos receios que chegamos a esse lugar. Queremos voltar para casa cheios da tua presença e cheios do teu Espírito, para que possamos viver uma semana de resgate, uma semana da manifestação do Espírito de Deus através do resgate. Resgata-nos, Senhor, nessa noite. Resgata os que estão aqui de forma presencial, os que estão nos assistindo pela internet, nos seus lares, no seu local de trabalho. Que haja uma unção de resgate nessa noite, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.
Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? No ano da manifestação, eu quero lhe dizer nessa noite que há um desejo no coração de Deus se manifestar também através do resgate. O que é resgate? Resgate é salvação. Alguém que está perdido e foi resgatado, foi trazido de volta. Todos nós aqui, sem exceção alguma, fomos resgatados. Sim ou não? Sim ou não? Nós fomos resgatados. Pastor, eu não, eu nasci no lar evangélico. Não, você só pode afirmar que teve um encontro com Jesus quando você o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. O fato de termos nascido no lar evangélico facilitou e muito a nossa vida em algumas coisas, mas não significa que fomos resgatados se não tivermos um encontro pessoal com Ele. Esse texto é um texto fantástico. Para mim, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Porque fala da história de uma restituição. Fala da história da redenção. Fala da história do cuidado de Deus com alguém que conhece o poder de algo chamado princípio. No livro de Ruth, Cristo é prefigurado na pessoa de Boaz, que atua nesse texto como o fiel resgatador. Então nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração durante essa semana. E a primeira coisa que eu preciso lhes dizer é que Deus não conecta destinos em lugares errados. Sabe por que ainda não entendemos o processo de Deus na nossa vida? Porque não achamos o lugar certo para que Ele possa se manifestar, se revelar. Deus não conecta destinos em lugares errados. Deus não nos mostra o que Ele tem preparado para a nossa vida se nós estivermos em lugares errados. Às vezes eu fico pensando, por que Deus não disse a Abrão, enquanto ele estava no meio da parentela, para onde ele deveria ir? Deus falou: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrar. E o fato só de obedecer a palavra de Deus não fez com que Deus revelasse logo para Abraão onde ele iria. A gente percebe que Deus, depois do sacrifício, é que Deus diz para onde Isaac deveria ir. O que Deus mostra primeiro para Abraão é: Abraão, vai para o monte que eu te mostrar. Ali começa a direção de Deus. A direção de Deus começa aonde eu e você precisamos sacrificar. Ou o que nós devemos sacrificar. Deus não nos muda, nos transforma antes de te mostrar o que você precisa abandonar. Deus não nos entrega aquilo que nós precisamos antes dele dizer para você assim, ó: do jeito que você está nessa história, eu não posso mudar. Senhor, muda o meu casamento, transforma, manifesta o teu propósito. Mas você precisa primeiro perdoar. Você precisa primeiro sacrificar. Depois que você sacrificar, eu te mostro para onde você vai. Eu te mostro o que eu quero fazer. Eu te mostro qual é o meu plano. Eu te mostro qual é o meu propósito. É assim que Deus trabalha. Ele não vai nos revelar, Ele não vai nos mostrar o que Ele tem preparado para a nossa vida se nós estivermos nos lugares errados. É por isso a insistência do Espírito em muitas das vezes ou usar a minha vida, ou usar a vida da pastora, ou usar a vida de alguns que vêm aqui pregar, ou dos pastores da igreja. Por isso que às vezes, caramba, vai falar sobre isso de novo. É porque Deus insiste em algumas situações, porque Ele quer logo fazer a obra, mas nós estamos, sabe, aquela coisa empacada, aquela coisa que a gente diz: não, poxa, mas abri mão logo disso. Se eu for comparar o que Deus tem para fazer na minha vida com aquilo que eu desejo que Ele faça, eu vou dizer para você: eu prefiro 1000 vezes viver o que Ele tem para mim, porque diz a palavra: eu bem sei que planos tenho a vosso respeito. O que Ele tem para mim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração. Então, por maior que seja aquilo que eu desejo, os planos de Deus são muito maiores ainda.
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Agora tem algo aqui que eu preciso falar para você. Enquanto o Leandro estava ministrando, Deus falou no meu coração que todas as vezes que eu vou pregar, enquanto o louvor está, né, sendo entregue, enquanto nós estamos num processo de adoração, eu começo a ler de novo o texto. E aí na hora ali, Deus falou comigo. Olha que eu já preguei em vários casamentos nesse texto. Esse texto é o texto que eu mais gosto de pregar no casamento, né? Quando diga para ele: para onde tu for, eu irei, o teu povo, e essa parte do teu povo será o meu povo. Eu falo assim com receio, né? Porque é difícil, né? Teu povo. Aí eu começo a pensar: ô povo. Mas casamento é igual, irmão. Lembra do CD? Não, vou falar assim, lembra do LP? Quem é do tempo do LP, do long play? Oh meu Deus. Lembra do LP? Geralmente no LP vinha 6 músicas de um lado e 6 músicas do outro. Mas das 12 músicas só tinha 2 que prestavam. Não é verdade? Mas tu tinha que levar o LP todo. Então quando você casa, fala pro irmão assim: você leva o LP todo, irmão. Pode não tocar, mas que tá lá, tá. E de repente vai entrar na vitrola. O cunhado chegando na sua casa: e aí, irmão? Eu não sei porque que eu falo isso, irmão. Você não sabe o risco que eu corro de dormir no sofá, mas enfim. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Primeira vez, levanta a mão, levanta a mão. Você pode ficar de pé, por favor, fique de pé. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas visitantes. Fica de pé, glória a Deus. Tem um membro dessa igreja pertinho de você, dá um abraço nele, diga: seja bem-vindo. O pessoal da recepção aí, olha aí, Luizinho, dá um presente para ela. Tem mais uma irmã ali, ó. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu pedi para vocês se manifestarem, porque eu preciso lhes dizer: eu tomo um remédio, hoje eu não tomei, então eu tô... O que foi? O que? Ela já apresentou? Eu não tomei meu remédio, é por isso. Eu não tomei, eu nem percebi. Desculpa, tá? Eu quero dormir na sala não, desculpa, tá? Há uma coisa interessante que eu preciso compartilhar com você antes de entrar na mensagem. Não fazia parte da mensagem, mas Deus falou ao meu coração. Olha o que está escrito no versículo de número 18. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Não existem argumentos nesse mundo que faça você desistir de andar com Deus se você já decidiu andar com Ele. Aquela coisa: hoje eu quero ser crente, hoje eu não quero ser crente, hoje eu quero ser crente, hoje eu não quero ser crente, hoje eu não quero. Ei, decida logo de uma vez por todas andar com Jesus. Quando você decidir, não há nada nesse mundo, não há argumento nenhum nesse mundo que te faça desistir de andar com Jesus. Posso passar por dificuldade? Posso, vou continuar andando com Ele. Posso estar triste? Posso, mas vou continuar andando com Ele. Posso ter resposta favorável ou não favorável? Posso, mas eu vou continuar a andar com Ele. Aleluia! Ailton, por favor, dá um jeito nesse ar-condicionado, que as irmãs estão aqui quase tendo como é que é daquele negócio de frio? Hipotermia. A tia Lili, que já está com mais de 70, está ali, os ossos estão batendo. 68. Vamos lá. Eu poderia simplificar a história de Ruth como um título de um grande romance chamado O Grande Encontro que Mudou uma História. O livro de Ruth fala sobre isso. O livro de Ruth fala de um grande encontro que mudou uma história. Só que tem uma coisa importante: Boaz não encontrou Ruth em qualquer lugar. Para que Deus mudasse a história de Ruth,
Boaz teve que encontrá-la no lugar certo. Boaz não encontrou Ruth num lugar qualquer, num qualquer lugar. E isso não é apenas um detalhe, isso era um princípio. Não foi por acaso que Ruth estava no campo. Não foi por acaso que Ruth estava naquele lugar. Não, Ruth estava ali por conta de um princípio. Ruth foi encontrada no campo porque decidiu permanecer aonde havia provisão e trabalho, não conforto. Ruth não estava no lugar de conforto. Ruth estava no lugar onde havia provisão e trabalho. Deixa eu entregar uma palavra para alguém nessa noite. Se for para você, você recebe. Nada vai mudar na minha vida se eu quiser permanecer na posição de conforto. Nada vai mudar na minha vida se eu quiser me manter na posição de vítima. Nada vai mudar na minha vida se eu quiser permanecer na posição de pobre coitado, de alguém que não me ama, de alguém que não me quer, de alguém que não me dá atenção. Está na hora de você se levantar e ir para o lugar onde Deus vai te encontrar para mudar a sua história. Meu Deus, há uma graça de Deus aqui. Ei, irmão, Ruth era viúva. Lê a história depois, se você não conhece. Ruth era viúva. Ela poderia ter voltado. Era direito dela voltar. Ela poderia ter ido buscar uma segurança imediata. Mas ela escolheu permanecer no lugar do processo. Você sabia que para cada um de nós existe um tempo chamado processo? Processo de quê, pastor? De cura. Processo de quê? De libertação. Processo de quê? De restauração. Processo de quê? De luto. Processo de quê? Em cada parte da nossa história tem um lugarzinho, uma ruazinha, às vezes uma vielazinha, uma longa estrada. Vai depender de como você se comporta nesse lugar. Existem processos que são rápidos, desde que eu entenda. Agora tem outros que eu insisto, são um pouco mais longos. Ela tinha o direito de voltar, ela tinha o direito de se restabelecer, ela tinha o direito de qualquer coisa, de ter buscado uma segurança imediata, mas ela escolheu permanecer no lugar do processo. Ela preferiu o lugar do esforço, ela preferiu o lugar de uma dependência diária, ela preferiu o lugar da reconstrução. Irmãos, não é porque os nossos muros caíram que eles não podem mais serem reerguidos. Não é porque a nossa história foi manchada por um erro, por um deslize, que ela não possa ser reescrita. Não há uma família que possa ter sido destruída, que ela não possa ser restaurada. Não há nada que tenha acontecido na nossa trajetória que Deus não possa mudar. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor? Você ainda está aí? Não vai adiantar ficarmos prostrados por conta de uma tragédia. Não vai adiantar nada ficarmos prostrados por conta de algo que não deu certo. Não vai adiantar nada ficarmos prostrados por conta de uma traição, por causa de alguma coisa que não saiu do jeito que nós gostaríamos. Meu irmão, faça um favor a si mesmo, levante-se desse lugar hoje. É tempo de resgate. Ficar paralisado depõe contra nós mesmos. Sabia disso? Ficar paralisado por conta de algo que não deu certo depõe contra nós mesmos. Por que depõe contra nós? Porque a gente diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e eu estou prostrado. O Senhor é o Todo-Poderoso, mas eu estou prostrado. Ah, o Senhor, mas eu não creio. A gente prega um Cristo que não cremos. A gente prega um poder que não queremos viver debaixo dele, nem prová-lo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa.
Antes de Boaz se interessar por Ruth, ele ouviu sobre o caráter dela. Quem é essa mulher? Ruth era alguém que tinha testemunho. Ruth era alguém que tinha reputação diante das pessoas. Ruth tinha coerência entre a fé e a sua atitude. Uau! Tem alguma Ruth aqui nessa noite? Aleluia! Me responda honestamente. Será que o nosso comportamento confirma aquilo que eu e você declaramos crer? Será que o nosso comportamento diante das nossas adversidades, será que o nosso comportamento diante das nossas batalhas, será que o nosso comportamento diante de uma má notícia, será que o nosso comportamento diante de algo que não deu certo para nós, ele confirma aquilo que nós declaramos crer? Como será isso? Posso continuar? Prometo que vou terminar o mais rápido possível. Veja uma coisa, meus irmãos, dá uma ajeitada na cadeira que eu acho que agora você não vai gostar do que vai ouvir. E alguns vão dar uma escorregada assim. Falei, meu Deus, de onde ele tirou isso? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Veja uma coisa. Ruth não foi ao campo para encontrar soluções para os seus problemas emocionais. Alô? Ruth não foi para o campo procurar os seus problemas emocionais. Qual era o problema de Ruth sem marido? Desculpa a expressão. Não, ela não é uma expressão grosseira, mas só para você entender. Ruth não foi para o campo procurar homem. Qual era o problema de uma viúva? Não estou falando das viúvas não, tá? Pelo amor de Deus. Mas qual era o problema dela? Estou sem meu marido, eu estou com problema emocional, vou para o campo procurar um homem. Ela não foi procurar soluções para os seus problemas emocionais. Ela estava resolvendo um problema de responsabilidade e não perseguindo o romance. Eu falei que você ia ficar chocado. Mas ela não foi procurar resolver seus problemas emocionais. Não. Haviam coisas mais sérias para serem resolvidos na sua vida, naquele momento. Boaz percebe como ela trabalhava. Boaz percebe como ela se comportava. Boaz olhava como ela respeitava os processos. Será que eu e você estamos respeitando os processos? Ou estamos querendo pular etapas? Se alguém estiver nos observando, o que eles veriam? Será que eles vão ver em nós disciplina? Será que eles vão ver em nós constância? Será que eles vão ver em nós submissão a Deus? Ou vão ver impulsividade? Ou vão ver carência? Ou vão ver pressa? Oh Senhor, pressa logo, pula etapa. Aquele encontro de restituição só aconteceu porque Ruth estava no ambiente certo. E o ambiente certo não era geográfico, era espiritual. Ei, eu vou até sentar aqui. Se eu estivesse na igreja de algum pastor, eu não faria isso. Mas aqui é a igreja que Deus me deu para pastorear, eu posso quebrar os protocolos. Não adianta pedir a Deus, Senhor, me muda dessa rua, porque essa rua aqui é muito ruim espiritual. O problema não é geográfico, o problema é espiritual. Tem gente que pede para Deus mudar disso. Vou mudar de igreja, vou mudar não sei o quê, porque aqui... Não, irmão, o problema não é geográfico, o problema é espiritual. O problema de Ruth não era geográfico, era espiritual. Muitos dos nossos problemas não são geográficos, são espirituais. Porque aquilo que você não resolve, para onde você for, você carrega. Dá um glória a Deus para sair na internet, vai. Dá um aplauso, dá um aplauso. Aumenta o microfone aqui para o aplauso sair. Isso. O pessoal pensar que tá bom o culto, irmão.
Porque às vezes o silêncio sepulcral não anima a gente, o pregador. Obrigado, irmã. O lanche da cantina é seu, pode ir lá pegar de graça. Ei, o ambiente certo para Deus fazer na nossa vida não é apenas geográfico, é espiritual. Será que estamos no campo certo? Será que estamos no lugar do nosso crescimento? Será que estamos no lugar da oração? Será que estamos no lugar do amadurecimento? Ou ainda estamos em ambientes que alimentam comparações, que alimentam ansiedades, que alimentam a validação do que os outros estão vivendo e não daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Tem gente que gosta de ficar se comparando. Porque ele. Não, irmão, sai desse nicho ruim para a sua vida. O que é teu, o que é meu, o que é dela é dela. Muitas das vezes todo mundo fala assim: poxa, eu queria ser pastor. Fica um dia comigo. Só um dia. Atende alguns irmãos que eu atendo. Quinta-feira eu passei mal, irmão. Passei mal. Falei, eu vou morrer. Falei, vou ter um infarto. Sério. Meu coração palpitava, minha nuca, minha cabeça estava explodindo. Parecia que eu tinha uma cabeça de asteroide. Eu não conseguia falar. Ah, é fome. Eu olhava para a comida, queria vomitar. Eu falei, é infarto. Vou para casa. Passei mal. Falei para a pastora Mari, estou passando mal. Ela vai para casa, meu filho. Falei assim, tá brabo. Aí o irmão, pastor, meu sogro morreu. Falei. Aí liguei para os pastores não puderam ir. Eu falei, Senhor, será que tu vai me aproveitar que eu estou lá? Eu por acaso ficaria lá? O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para o outro é para o outro. Para de ficar, por que ele? Por que, irmão? Por que eu não nasci de olho verde? Aí um dia eu fiz uma montagem. E é o louro de olho verde. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, horrível. Eu fiz, mostrei para ela, tu casaria. Ela, Deus me livre. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse cabelo. Quer dizer, quando eu tinha. Levanta desse nicho de comparações. Será que nós estamos certo, no lugar certo, no lugar da oração, no lugar da busca, no lugar da intercessão? Eu vou repetir o que eu disse no começo: Deus não conecta destinos em lugares errados. Me deixe compartilhar nesse final da mensagem algumas coisas. Os músicos podem subir. Eu vou dar algumas dicas para você. Organize a sua rotina espiritual antes de organizar a sua rotina emocional. Ei, defina quais são os seus horários de busca através de oração, através da leitura da palavra. Tudo isso sem depender das suas emoções. Isso nunca aconteceu com ninguém aqui. Nunca, ninguém aqui. Os irmãos de Coríntios pediram para não falar mais dele. Nunca aconteceu. Mas você conhece alguém que já disse: hoje eu não vou orar não, que eu não estou bem. Aí que você tinha que orar. Hoje eu não vou ler a palavra não. O Vasco não ganhou. For assim, eu não leio a palavra nunca. Não, hoje eu bati com o meu carro, hoje amassaram meu carro, eu não vou ler a palavra não. Ei, organize a sua rotina espiritual, sem depender das suas emoções. Você está aí? Está aí? Priorize o que vai mudar na sua vida.
Priorize o que vai mudar na sua vida. Segunda coisa, revise os seus ambientes. Quem você está ouvindo? Ei, o que você tem consumido? O que você está assistindo? Isso fortalece o seu caráter e alimenta a sua dependência de Deus? Ou o que você anda assistindo e ouvindo está alimentando a sua ansiedade? Trabalhe com responsabilidade. Ruth começou colhendo pouco e foi fiel. Será que eu e você temos sido constantes no pouco que Deus colocou nas nossas mãos? Ainda é pouco, mas é um grande teste para saber aonde está a sua fidelidade. Não, pastor, a minha responsabilidade é só ir no banheiro quando terminar o culto e ver se tem algum papel fora da lata do lixo. Seja fiel. Ó, vou contar uma coisa para vocês, que eu não sou baú, mas vou contar uma coisa para vocês. Vou até descer. Eu não acredito em líder consagrado, em pastor ungido, que nunca foi obreiro. Eu não acredito. Eu acredito que pastor bom é um que já foi obreiro, já limpou chão, já limpou vômito no banheiro, já ficou na portaria, já foi da multimídia. Gente que veste calça colada, que nunca limpou um banheiro, e hoje manda nos outros. Porque líder não manda, líder faz junto. Então, muitos pastores que chegou aí, qual é a tua história? Minha história é que eu cheguei, eu canto bem e fui ordenado pastor. Se dependesse de cantar, a pastora Lucy nunca seria pastora, meu irmão. Cadê ela? Ô Lucy, ainda bem que ela não está aqui. Todos esses pastores foram obreiros. Todos esses pastores já limparam vômito. Todos esses pastores já estiveram aqui limpando, varrendo na rua. Todos eles. Ninguém caiu de paraquedas aqui, é pastor. Não. Ela chegou aí. Ô pastor, não, eu vou dar uma oportunidade para você cantar no final do culto. Tá? Tá bom, pastora? Te amo. Sabe o que eu aprendi quando eu era policial? Eu aprendi uma coisa. Cadê o Felipe? Está aí? Ô Felipe, eu aprendi uma coisa lá no quartel, Felipe. Que um comandante sem cicatrizes de guerra não é merecedor da minha atenção. Já foi para a guerra? Já tomou tiro? Já foi insultado? Já foi caluniado? Já se levantaram contra você? Tu permaneceu firme? Quero andar contigo. Agora os mauricinhos executivos querendo me dar ordem, a mim ainda não, filho. Jogou aonde? Quem joga bola sabe. Quer mandar em mim? Jogou aonde? Foi da onde? Orou por quem? Tem milagre na vida? Trabalhe com responsabilidade. O que Deus está colocando na sua mão? Ei, é pouco? Seja fiel. Você tem sido constante com aquilo colocado nas suas mãos? Seja fiel. Por último,
Pare de tomar decisões sentimentais sem uma direção espiritual. Antes de se envolver, ore. Ore. Antes de insistir, consulte a Deus. Antes de fazer uma aliança, observe o caráter. Maridos, um parênteses, escute um pouco as suas esposas. Ela tem uma sensibilidade que a gente não tem. A gente chega em casa e fala assim: rapaz, conheci uma parada. Escuta, ela vai orar. Ora por mim um dia, ela vai orar e Deus vai mostrar para ela o que não mostra para a gente. Eu sei, irmão. E a pior coisa é você escutar, sabe o quê? Só os maridos. Se der errado, o que elas falam? Então, presta atenção. Pare de tomar decisões sentimentais. Se Ruth tivesse tomado uma decisão sentimental, ela teria voltado e não teria entrado na história como uma mulher que foi resgatada pelo Boaz. Boaz não encontrou Ruth por acaso. Ela estava pronta, ela estava preparada quando a oportunidade chegou. E eu termino te fazendo essa pergunta: nós estamos preparados para a oportunidade que vai chegar? Pergunta para quem está do teu lado: você está preparado para a oportunidade que vai chegar? Fica de pé, dá um aplauso ao Senhor. Fala com pelo menos mais 3 pessoas. Você está preparado? 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 Olha para esse irmão e diga assim: esteja no lugar certo. Fala para ele assim: esteja no lugar certo. Não se mova por suas emoções. Amém? Diga para o seu irmão: um novo dia você vai receber. Um novo dia você vai receber. Um novo dia você... Vocês não estão ligados não, né? Um novo dia vocês vão receber. Aleluia.